Olá, meu amigo e amiga. Hoje nós temos notícias muito importantes, notícias positivas e interessantes, em meio a algumas imagens que estão dando o que falar, que a gente vai analisar aqui no nosso encontro de hoje. Imagens estas que contrastam posições políticas, o que é que está acontecendo aqui no Brasil no campo da realidade, no campo do imaginário, e muitas situações que fermentam aí esse ano eleitoral aqui no Brasil. Acabou de sair mais uma pesquisa que eu vou comentar aqui com vocês e vou mostrar também mais um desses personagens aí da extrema-direita, que tem muita visibilidade, mas merece também ser bem desmascarado. Antes de entrar nos temas, é fundamental convidar você que chegou agora no nosso portal e não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você dê o clique aí, se inscreva aqui conosco e venha participar aqui do nosso portal. Participe sempre do nosso chat, que eu abro meia hora antes de entrar no ar com vocês na hora do almoço e depois às 17h40. Sempre dê o seu joinha, mande seu comentário e venha para o nosso clube de membros, o nosso canal de cortes, que eu coloco sempre no primeiro comentário aqui do nosso portal, tá legal? Olha, e quero dizer que tem um abaixo-assinado, se você curtir aqui o nosso papo, curtir o nosso encontro, curtir o que a gente faz aqui, é fundamental a sua participação para esse ano de 2026. Então lá está o primeiro comentário para você dar um clique ali e conhecer do que eu estou falando, tá bom? Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, vamos começar aqui então com a notícia super positiva. Com recorde de exportações, balança comercial tem superávit de 10 bilhões e 500 milhões de dólares em abril. Resultado foi impulsionado pelo salto das exportações, que somaram 34 bilhões de dólares em meio à guerra do Oriente Médio. Gente, esse foi o recorde de exportações no Brasil em números, né? O Brasil nunca tinha exportado tanto num mês como aconteceu agora. Isso faz com que a nossa balança comercial, sendo positiva, que entrem mais dólares no Brasil. Entrando mais dólares no Brasil, o que acontece com a variação do dólar? Ele cai. Está havendo uma tendência mundial já há um tempo de desvalorização do dólar por conta do processo lento de desdolarização. Mas a cada conflito novo aí, há uma aceleração dessa desdolarização, né? Então, enfim, isso está mexendo com a economia e para nós aqui no Brasil, pelo menos está sendo positivo, né? Se essa tendência continuar, nós vamos ter mais queda do dólar e nós vamos ter um impacto positivo na nossa inflação aqui no Brasil. A tendência dos preços é caírem, né? E tem mais coisa acontecendo aí. Aí, abrindo um parênteses para a foto do ano. Em posse de Nunes Marques, Moraes cumprimenta Michele Bolsonaro. O Metrópolis registrou o momento em que o ministro do STF e a ex-primeira-dama se cumprimentam na posse de Nunes no TSE. Vamos ver a foto aqui? Olha a foto, gente. A foto vale mais do que 1000 palavras, né? Como é que a gente pode interpretar, né? Aliás, o ministro está ali, a loura de costas é a esposa dele, a Viviane, que estava lá também nessa cerimônia. Então a Michele aqui, com a mãozinha, né, nas costas do Xandão, não sei se deu beijinho, parece que deve ter dado um beijinho ali, né? Que coisa, hein, gente? Esse mundo é muito estranho, né? Bom, mas enfim, a vida que segue, você aí, mande seu comentário, o que você achou dessa foto aqui do nosso portal, né? Bom, pesquisa eleitoral que saiu agora. Quest segundo turno, Lula volta a ficar numericamente à frente de Flávio em empate técnico. Gente, eu não vi comentário nessas pesquisas, tem várias pessoas analisando agora, sim, instantaneamente, né? No UOL, vários colunistas. Genial Quest, aprovação de Lula sobe 3 pontos e reverte tendência de queda. Isso tem muito a ver com a presença do presidente Lula nas redes, na televisão, nos noticiários, em função do encontro que ele teve com o Donald Trump nos Estados Unidos. O presidente Lula ali, ele apareceu muito bem. Vocês vejam só, gente. Olha, é importante aparecer, como diz a vovó, né? Quem não é visto não é notado, quem não se comunica se trumbica. Então, isso mexeu com alguns indicadores, né? E o Flávio Bolsonaro, no meio dessa história, ele parece que bateu no teto. Ele foi subindo, 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 mas parou e ficou parado ali. Agora, o Lula tem grande chance de faturar essa eleição no primeiro turno, porque existem muitas coisas que estão em curso aí. Agora, isso vai ser possível se melhorar também algumas formas de comunicar para a sociedade, de trazer uma parte da sociedade que não foi abduzida cerebralmente, espiritualmente, moralmente pelo bolsonarismo, para que o Lula fature
essa eleição só logo no primeiro turno, né? Então, são situações que estão mostrando uma tendência. Entenda o que muda com o fim da taxa das blusinhas. Isso aí é mais um fato que aconteceu ontem, que pegou todo mundo de surpresa, né, gente? Ninguém estava sabendo que isso estava em discussão, não houve nenhuma informação sobre isso, e aí, de repente, surge o fato, e aí a gente vai atrás para saber o que aconteceu. Olha como é que esse fato foi noticiado ontem. E como isso não teve uma preparação comunicacional, hoje o que se tem são especulações por todos os lados, empresário falando de um lado, a direita falando do outro, o Flávio Rachadinha falando de outro, enfim, tem gente especulando por todos os lados e muita gente sem entender o que aconteceu. E para a gente ilustrar o que aconteceu, a cerimônia ontem, ela de repente veio com esse formato aqui. Vamos lá. Seron, secretário executivo do Ministério da Fazenda, o Seron, Rogério Seron. Muito obrigado, Miriam. Aí o Rogério Seron, do Ministério da Fazenda, foi falar, né? Então, olha o anúncio, como é que vem. Presidente, boa noite a todos. Presidente, com a sua autorização, nós comunicamos que depois de 3 anos em que nós conseguimos praticamente conseguimos combater o contrabando e regularizar o setor, nós podemos dar um passo adiante. Então, na data de hoje, nós podemos anunciar, temos a satisfação de anunciar que foi zerado a tributação sobre a importação das famosas taxas da blusinha. Ela foi zerada a partir de hoje, presidente, inclusive até todas as compras até $50 para pessoas físicas estão com tributo zerado. Então é um avanço importante, mas lembrando que isso só foi possível depois de um avanço muito significativo para regularizar o setor. O contrabando, que era uma marca presente nesse setor, ele foi eliminado. Agora um setor regularizado e continuará regular vai poder usufruir dessa isenção, dessa zeragem de tributação sobre esses produtos. Isso vai beneficiar a população mais carente, mais pobre, que utiliza muito dessas plataformas para adquirir produtos que são muito importantes para o seu dia a dia. Então, presidente, temos aqui com a sua autorização um avanço muito importante aqui para a população. É um negócio difícil para as pessoas entenderem, porque é o seguinte, houve ao mesmo tempo uma portaria do Ministério da Fazenda, enfim, zerando esses tributos nessa faixa, né, de produtos importados, de até $50, e houve também a medida provisória do presidente Lula. Então, ele baixou a medida provisória e vem a portaria casada em cima dessa história aí. Agora, hoje a gente está vendo já empresário pulando para um lado, pulando para o outro, e qual será, no final da história, o impacto dessa medida do ponto de vista eleitoral? Muitas pessoas dizem, isso aí é um momento eleitoral que está sendo utilizado, enfim, tudo depende, né, gente, da gente ter informações concretas para poder ter subsídios para o embate. Porque o governo joga esse troço assim, essa medida assim, e aí ficamos nós nas redes sociais aqui, que tem barata tonta, né, todo mundo tentando entender o que aconteceu, pesquisando, buscando dados e tal, enfim. É uma coisa complicada, né? Mas, enfim, estamos em batalha, né, gente? Estamos batalhando aí contra esse pessoal da extrema-direita, o Flávio Rachadinha e seus puxadinhos, e também com algumas coisas aí que a gente tem criticado, né? O presidente Lula hoje se encontrou às 11 horas da manhã com o ministro da SECOM, Sidônio Palmeira, e o secretário de imprensa da Secretaria de Comunicação Social, Laércio Portela. Depois ele tem mais agenda com o ministro das Cidades, depois às 14h40 o ministro da Justiça, depois às 15h30 o ministro da CGU, e depois volta de novo com o Sidônio Palmeira. O Sidônio Palmeira se encontrando hoje 2 vezes com o presidente Lula. Então, estão conversando aí sobre comunicação, né? Porque, gente, nós, do campo progressista, o governo, nós vamos ser bombardeados cada vez de forma mais intensa. Os jornais todos dão esse tipo de enfoque aqui, ó, Folha de São Paulo. Em ofensiva eleitoral, Lula zera a taxa das blusinhas e prevê 11 bilhões em segurança. O estado de São Paulo dando pancada. A inflação de abril é a maior do mês em 4 anos. Gasolina subirá já já. Então já especulando aí, criando cenário cáustico. O Globo. União Europeia veta importação de carne do Brasil a partir de setembro. E todos os jornais, cada um com uma pauta diferente pelo Brasil afora. Estado de Minas falando da segurança,
o tempo de Minas também, União Europeia falando da carne, e vamos embora. Correio do Povo, o governo tentará reverter veto da União Europeia com as carnes brasileiras, e pode acontecer isso. Se não acontecer, se não reverter, o que vai acontecer é que nós teremos mais abastecimento de carne no mercado interno, de ovos e tal, e a tendência são os preços baixarem para desespero aí da extrema-direita, né? Bom, aí eu comentei com vocês ontem alguns jornalistas que estão fazendo coro aí, ou são empregados de grandes veículos de comunicação, para ficar atacando a decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender o efeito de uma norma que está sendo questionada ao mesmo tempo em relação à sua constitucionalidade. Uma dessas criaturas da extrema-direita, mas tem esse verniz, né, meio perfumadinho, esse senhor aqui, e vai na mesma direção. Vamos ver o que ele anda falando. Que situação bizarra. Alexandre de Moraes recusou aplicar uma lei penal em vigor sob pretexto de que ela pode ser inconstitucional. Em outras palavras, o ministro não vai cumprir a lei agora, porque ela pode ser considerada ilegal no futuro. Enquanto isso, o direito fica jogado às traças em alguma gaveta do STF. Bom, vamos falar aqui para o senhor Caio Coppola. Senhor Caio Coppola, eu não sei se o senhor vai me assistir um dia, né? Vocês não oxigenam muito a cabeça de vocês vindo para os canais progressistas, né? E nem lendo, né? Porque se vocês lessem, vocês não falariam tantas besteiras, basta ler um pouco a lei. Senhor Caio Coppola, no Brasil existe uma coisa chamada controle de constitucionalidade, como existe em quase todos os países civilizados do mundo. Uma lei é proposta, uma medida é feita pelos poderes dos países, e alguém se sente lesado, procura o Poder Judiciário que vai dizer se aquilo tem que ser aplicado ou não. Vamos pegar aqui um exemplo hipotético. A mãe do senhor Caio Coppola viaja para um país distante, não precisa nem te dizer o nome. E nesse país distante ela é presa por suspeita de estar traficando drogas, porque ela estava com alguns comprimidinhos ali, de algum remédio que ela toma. Foi presa naquela condição. Ao mesmo tempo, o país aprova uma lei de pena de morte para quem estiver traficando comprimidos. Então, a mãe do senhor, evidentemente, vai para o corredor da morte. Mas o senhor aciona o Itamaraty, aciona o Poder Judiciário desse país imaginário, e lá se entra com uma ação de inconstitucionalidade dessa norma, porque essa norma aí, enfim, que fere a própria Constituição daquele país. E o juiz da causa, diante da mãe do senhor, ele fica com o seguinte dilema. Bom, entraram com uma ação de inconstitucionalidade dessa norma, mas a norma está valendo. O que eu faço? Eu mando executar a mãe do senhor Caio. Ah, beleza? Manda executar e depois a gente vê se é constitucional ou se é inconstitucional. Tem que dar esses exemplos assim, bem grotescos para ver se essa gente aprende, se essa gente tem um pingo de decência, um pingo de dignidade, porque o que eles fazem são verdadeiros, eles praticam crimes contra a sanidade mental da gente, contra as instituições jurídicas. Eu estou citando esse exemplo assim, bem maluco, né, gente? Mas dá para compreender bem. Mas eu poderia dizer, por exemplo, aqui no Brasil, uma reintegração de posse. Imaginemos que a mãe do senhor Caio estivesse num apartamento e, de repente, ou numa casa, e, de repente, alguém, de forma indevida, conseguisse uma vitória de uma reintegração de posse. E ela tivesse que sair de casa com todos os filhos, sair com todo mundo, com o cachorro, com o gato, enfim, a vida toda destroçada ali diante dessa decisão. Aí se ingressaria também com uma ação de inconstitucionalidade desse tipo de medida, por uma norma que pudesse ser aprovada dessa forma. O que o senhor acha correto, senhor Caio? É se fazer reintegração de posse, tirar todo mundo de casa, destruir a vida dessas pessoas e depois, se conferir que a constitucionalidade daquela norma não era válida, que é uma lei inconstitucional, aí volta todo mundo para o lugar? O juiz, ele deve ter uma prudência de, antes de tomar uma medida radical, de aguardar se aquela medida radical ela vai ser amparada pela Constituição ou não? A gente tem que explicar assim, porque essa gente da extrema-direita, ou eles são muito ignorantes, ou são muito burrinhos, ou são muito inteligentes e têm muita má-fé para enganar justamente os tolos que acreditam nessa rataria intelectual toda, né? Não dá para a gente falar de outra forma, né, gente? Eu acho que qualquer pessoa entende isso que eu estou falando aqui com vocês hoje. Agora, é difícil, né, essa gente que está bebendo detergente, dessa gente aí entender o basicão, né? Eu fico por aqui, gente. Mais tarde a gente volta. Um grande abraço. Tchau.